Eu fico bastante feliz com esse nosso encontro hoje. Nosso encontro hoje é para, na verdade, trazer algumas informações para vocês de como estão a nossa programação e nossos projetos para frente. A gente imagina que a prova do ENAC, o próximo concurso do ENAC, ele aconteça lá em abril novamente, né? Se repetir aí, se mantiver esse cronograma de 6 meses, a gente vai ter aí uma nova avaliação, uma nova qualificação em abril, né? Tem alguns concursos aí em andamento no Brasil, tem Minas agora, que lançou edital. Então, assim, a gente sabe que tem aí uma batida boa pela frente. Então, o que eu trouxe aqui hoje para vocês, para quem não conhece ainda o método, ou quem não estudou com a gente ainda, quem aqui não estudou com a gente ainda? Poderia dar um alô aí, mandar uma mensagem aqui, identificar de onde é. Paula Braz, mais alguém que ainda não conhece, porque aí eu vou explicar para vocês quais são os métodos, e que o Gessé, Elizabeth, beleza. Porque eu vou mostrar para vocês o que nós temos de método, né? O que é o método efetivamente, porque o nosso método de estudo, treinamento, ele é um método de aceleração de estudo. Para vocês terem ideia, eu vou me apresentar um pouco para vocês, para quem não me conhece. Eu sou tabelião aqui. Eu estou até gravando, porque se alguém perder alguma coisa, depois pode assistir novamente. Nós vamos disponibilizar lá no grupo depois para vocês, né, o acesso. E aí, o que acontece? Sou tabelião de protesto aqui na comarca de Ariquemes, e é bem interessante porque eu trago essa questão, porque isso. Obrigado, Kika. Show. Eu trago isso porque, gente, um dos desafios que vocês vão ter na vida de vocês, se quiserem fazer concurso de cartório, não só ser um bom jurista, né? Não adianta ser um bom jurista, você vai ter que ser um bom gestor, né? E quando eu passei aqui por Rondônia e passei aqui por Ariquemes, eu achei que eu ia passar por Ariquemes, né? E eu acabei não passando por Ariquemes, eu acabei me aposentando, bem dizer, aqui em Ariquemes, né? Ou seja, escolhendo ficar por aqui. Mas por que isso, gente? Porque é uma análise que você faz do potencial de crescimento do cartório. Então, quando eu cheguei aqui, o meu cartório era um cartório que fazia na faixa de 700 mil semestral, dava aí 1,5 milhão, 1,5 milhão por ano, e hoje o meu cartório fatura aí quase 8 milhões. Vocês entrarem lá no Justiça Aberta, vocês podem pesquisar lá, cartório de Ariquemes, Rondônia, e vocês vão ver que o meu cartório é o maior cartório de protesto aqui do estado de Rondônia, sendo que eu não estou na capital. Só que isso aí é o quê, gente? Gestão. E vocês vão ter que aprender a fazer gestão, e a gente, inclusive, está pensando, a equipe, né, a minha equipe, a minha coordenação e o Instituto, né, a plataforma do Instituto, pensando em a gente montar depois uma mentoria voltada para a gestão de cartório, ou seja, quais são as oportunidades de crescimento que você tem, de repente, de uma serventia que você vai assumir. Então, a gente também poder dar o suporte para vocês lá na frente, no momento da escolha. Vocês sabem que o concurso de cartório tem várias fases. Tem a primeira fase, que é a preambular, tem a fase prática, depois tem o oral, tem a questão da documentação e tudo mais, mas lá na frente vai ter a escolha. Aí é um grande desafio, porque a escolha é uma fase importantíssima do concurso. Se você tirar uma boa nota, você fizer a escolha errada do cartório, você já se arrebenta. E isso é interessante porque eu aqui em Rondônia, quando eu escolhi, na primeira vez, eu acabei escolhendo de Paraná. E para mim, assim, eu achei que era a melhor cidade, achei que era a melhor escolha, e não era. Mas a gente teve a oportunidade da reescolha, e eu vim para Ariquemes. E aqui em Ariquemes, então, mesmo pegando um cartório pequeno, um cartório que não era tão grande, eu transformei no maior cartório que tem hoje no estado de Rondônia. Isso é gestão. Tanto que eu recebi nos 3 últimos anos, vocês, inclusive agora no final do mês de novembro, dia 24, eu vou estar em Brasília recebendo uma premiação da Anoreg BR, que é o PQTA, uma das premiações mais importantes de cartório, e já por 3 anos seguidos eu recebo a premiação máxima
de qualidade no atendimento cartório, ou seja, performance, planejamento, gestão de qualidade, e estou indo para o 3º diamante seguido, que, inclusive, agora, ganhando 3 diamantes, você já é considerado Ruby Master, que é um plus da premiação. Eu vou estar agora, no final do mês, em Brasília, recebendo essa premiação. Por quê, gente? Uma coisa que vocês têm que guardar. Além de juristas, vocês vão ter que desenvolver a capacidade e a habilidade de serem bons gestores. Sentar no cartório de vocês, mas não é porque é um serviço público que você vai esperar as coisas chegarem até você. Você tem que ser proativo e prestar um serviço de qualidade e exercer função social na cidade ou no local onde você vai exercer atividade notarial registral. Então, isso aí é para mostrar um pouquinho de vocês. Eu, na verdade... Luci, obrigado, Luci, obrigado. Isso aí eu trouxe assim como experiência de vida, né? Eu já fui gestor, uma das minhas formações é na gestão pública, eu sou especialista em gestão pública, com o MBA em gestão pública empresarial, e a minha maior habilidade de gestor, ela veio do empreendedorismo. Inclusive, eu venho defendendo, hoje tem uma reforma administrativa rolando lá no Congresso Nacional, não sei se vocês estão sabendo disso. E fiquem atentos a isso, gente. Eu sou o maior brigão que tem da categoria, brigando, inclusive, através de artigos científicos, escrevendo e batendo nessa questão da reforma administrativa. A reforma administrativa hoje está tentando tirar a autonomia administrativa, financeira e dos delegatários, estão querendo impor teto, é o teto do STF, estão querendo impor o teto do STF para a categoria e estão querendo também impor a aposentadoria compulsória obrigatória. Assim, não condiz com o nosso regime jurídico. Eu venho batendo muito em cima disso, muito mesmo. Por quê? Porque acaba com o empreendedorismo da atividade notarial registral. Mas, professor, empreendedorismo... Eu pensei que eu estava fazendo concurso público para ser tabelião. Gente, o tabelião registrador, na minha concepção, e eu escrevo isso, ele é um empreendedor, porque é tudo por conta e risco dele. Ele assume um serviço público, mas ele tem essa prestação de serviço público, tem uma natureza privada. É tudo por conta e risco do tabelião e do registrador. É ele que contrata funcionário, ele que aluga prédio, ele que conserva prédio, ele que faz manutenção, ele que compra equipamento, ele que faz investimento, ele que paga a folha, ele que paga a responsabilidade civil, é tudo do delegatário. Então, o que é isso? Fala para mim. Empreendedorismo. Como é que eu pego um cartório de 700 mil, de 1,5 milhão por ano, e faço ele chegar a 8 milhões? Empreendedorismo. Então, assim, eu empreendi, eu tentei entender como é que eu fazia para poder ultrapassar. Hoje eu ganho bem mais do que o teto do STF, né? Ou seja, pelo menos 3 ou 4 vezes mais do que o teto do STF. Mas isso foi empreendedorismo. Tá? E aí, quando eles chegam falando assim, não, vamos botar o teto, acabou com o empreendedorismo. Vocês acham que eu faria tudo o que eu fiz? Ou vou continuar fazendo tudo o que eu faço se houver um teto limitando meus ganhos? Não. Eu paro de investir. E isso vai acontecer em toda atividade e vai estagnar a atividade. Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês porque vocês estão nessa luta, nessa labuta. Alguns aqui já são cartorários, outros que querem pegar cartórios melhores, outros estão tentando entrar na atividade. Mas já sabem que esse é um quadro que vocês enfrentarão, tá? E aí tem alguns colegas aí que ficam meio descansados, não, mas isso vai ser para a turma nova que vai entrar. Gente, isso vai vilipendiar a atividade. Então, eu estou brigando com todas as minhas forças, inclusive forças políticas, estou me movimentando nesse sentido, porque eu quero garantir o futuro de vocês. Eu quero garantir que vocês tenham espaço para entrar e a atividade seja igual ou melhor do que está agora. Eu entendo que a atividade tem um potencial de crescimento muito alto ainda. Nós hoje somos o foro extrajudicial conectado ao foro judicial, então temos uma capilaridade para crescer muito ainda, o potencial de crescimento muito grande, porque ainda existe no Brasil muitos serviços que devem ser ainda desjudicializados, que não faz sentido continuar na mão do judiciário e pode ser desjudicializado para o foro extrajudicial, que faz parte do sistema de justiça no Brasil. Né? Entendo que o foro extrajudicial ele é o quê? Um braço do sistema de justiça. E nós hoje estamos sofrendo, estamos com risco de sofrer com essa reforma administrativa, mas eu estou brigando, estou conectando, estou
Vocês podem contar aí que tem alguém brigando por isso. Professor, qual é a mesma lei que o senhor usou para contar atividade jurídica enquanto PRF para os concursos de cartórios? O senhor comentou em uma live que o PM, há um tempo atrás... Não, eu não utilizei para jurídica enquanto... Não, atividade jurídica não. Não. PRF, PM, não dá atividade jurídica. Minha atividade jurídica, eu tenho uma atividade jurídica, uma parte que foi como advogado, né, foi bem pouco tempo, mas tem também como assessor da procuradoria de uma Câmara de Vereadores, que eu fiquei um tempo como assessor da procuradoria, e também como secretário. Eu fui secretário de uma pasta que dependia, ou seja, obrigatoriamente para compor essa pasta, ou seja, para ser secretário dessa pasta, tinha que ter formação jurídica, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que funcionava para subsidiar as demais secretarias na captação de recursos, na análise de contratos e convênios com o governo federal, e aí necessitava de ter formação jurídica para isso. Então, eu tive pontuação jurídica por essa parte. E o restante foi como conciliador voluntário, mas o conciliador já tem, então ele não contava tempo de atividade jurídica. Não sei se é isso, tá? Mas PM, PRF não. PM, PRF não conta tempo de atividade jurídica. Eu nunca pude contar esses tempos, tá bom? Então, gente, isso é para vocês, só vocês entenderem o cenário que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Porque muitas vezes você está no concurso, você não participa de grupos, quem aqui não é da atividade não está conseguindo acompanhar, mas fica de olho na reforma administrativa, ajuda a gente, quem tiver aí deputados federais, senadores, que vocês tenham acesso, pega artigo meu, se você pesquisar aí agora, reforma administrativa, e colocar meu nome, Marcelo Lessa, e botar reforma administrativa, você vai ter acesso, deixa eu até pegar aqui para vocês, se tem aqui o link, reforma administrativa, eu vou colocar aí para vocês. E aí vocês compartilhem, falem com os seus parlamentares que você tem acesso. Está aí, ó. Se você clicar aí no link, você vai ter acesso aí a um artigo, um dos artigos que eu escrevi sobre reforma administrativa. Tem outros mais lá que falam sobre atividade notarial registral. Lá eu trago bastante coisa que é interessante também. Inclusive, saiu uma decisão do ministro Toffoli, vou colocar aqui também para vocês, recente, que fala sobre a busca e apreensão. E eu escrevo também sobre esse artigo, sobre esse assunto. Vou colocar também para vocês, porque é uma decisão interessante, pode ser objeto de prova, né? Então, é importante. Imagino que na próxima prova da FGV eles possam cobrar isso aí, porque foi uma decisão lá do STF, tá? E fala da manutenção, porque entraram com uma ADI contra a lei 14.711, que trouxe a possibilidade de busca e apreensão feita pelo registrador e pelo DETRAN. Só que aí, o que acontece? Como entraram com a ação a ação indireta de constitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, com a DIN, eles, então, o Toffoli, então, se posicionou no sentido... Primeiro ele teve uma posição, depois mudou, mas você vai ler lá no artigo, isso vai estar bem explicadinho. Mas, ao final, ele reconheceu, peraí, calma, DETRAN é órgão administrativo, ele não tem possibilidade de fazer busca e apreensão. Agora, os cartórios, sim. Tá? Então, você pega lá, você vai ver a decisão dele, acompanha, lê o artigo junto com a decisão, para você poder ter aí essa informação, como informação nova, como uma decisão nova, provável que seja cobrado aí, até mesmo na próxima prova do ENAC. Mas o nosso encontro aqui hoje é mais para quê? A gente trabalhar a questão da metodologia. Quem já é meu aluno aqui já conhece as metodologias. E hoje eu vou trazer para vocês, né, como é que a gente funciona hoje, como é que funciona a mentoria do ENAC, tá? É uma mentoria coletiva, tá, gente? Quem está aqui, eu vou até ver com a equipe se haveria a possibilidade deles pegarem, mas a gente tem colegas aqui que poderia até entrar aqui agora e falar com a gente, né? Eu tenho aqui
É melhor que quem sabe faz ao vivo, né? Tem aqui o Bruno, tem aqui a Lucy, né? E a Lucy é bem interessante, a história da Lucy, porque a Lucy ela nunca se preparou para concurso de cartório, né? Ela vinha se preparando para procuradorias, e 4 meses com a gente aqui na mentoria, ela conseguiu passar na prova, na qualificação do ENAC. Ou seja, uma prova muito difícil, não é uma prova fácil. Não adianta eu chegar aqui para vocês dizer que o ENAC é uma prova fácil, porque não é fácil. A FGV ela tem um estilo, principalmente quando se fala em constitucional, o constitucional que ela traz é o constitucional lá do outro mundo, né? Lá de outro planeta que ela traz o constitucional, porque se é para ferir, né? Fazer um processo seletivo para quem vai atuar na atividade notarial registral, teria que ser um direito constitucional conectado com a atividade notarial registral. Eu falo isso direto aqui, o Bruno vai dizer, poxa, professor, faz todo sentido isso, né? Mas para a FGV não faz, ela vai pegar lá um troço que não tem nada a ver, que o notário registrador não vai usar no seu dia a dia, e ele não precisa ter conhecimento daquilo, pelo amor de Deus. São teorias. A atividade notarial registral é uma atividade pragmática, é uma atividade que você trabalha com a prática no dia a dia. Então, assim, é um absurdo o que a gente já viu. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente trouxe, inclusive para a galera que é mais antiga, né, a gente trouxe novidades. E o Bruno, inclusive, né, quero agradecer ao Bruno, porque o Bruno colaborou com algumas ideias, a gente está trazendo novas ideias aí, e de melhorar, né? Isso, Lucy, obrigado. Mentoria foi fundamental nos meus resultados. Gratidão, professor. Então, fico feliz demais. Se vocês depois entrar lá no nosso Instagram, no Instagram do Instituto, né, do Instituto Lessa, você vai ver lá que já tem alguns depoimentos dos colegas colocados lá. Mas eu vou abrir aqui para vocês agora o que a gente tem. Qual vai ser assim, o passo a passo, mostrar para vocês mais o passo a passo. Esse aqui, gente, é o formato do caderno de vocês, tá? O caderno que vocês vão receber diariamente. Então, por exemplo, o nosso formato de mentoria, ele trabalha com essa estratégia aqui, tá? Então, aí eu estou mostrando para a galera, deixa eu aumentar um pouco, só para vocês entenderem como é que a gente vem trabalhando. O nosso método, né, que eu quero apresentar aqui para vocês, e de maneira bem breve, hoje não vai ser assim, a gente não vai ficar muito tempo, mas é só para mostrar para vocês qual é o nosso método de estudo, ou o método turbo de estudos, ou método turbo de preparação. Gente, eu sei que aqui, por exemplo, não é diferente, minha vida nunca foi diferente da vida de vocês. Como eu estava falando aqui, eu tenho empreendedorismo na veia. Por que eu tenho empreendedorismo na veia? Gente, eu comecei minha vida, eu era moleque como vendedor de picolé. Então, assim, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, e eu fui vendedor de picolé. Depois de vendedor de picolé, eu fui para o comércio, fui trabalhar em padaria, como balconista e tal, para ajudar a minha família, que era uma família muito pobre. Então, assim, minha vida vem de muita dificuldade. E depois que eu comecei a me preparar para concursos públicos e tudo mais, eu já tinha, efetivamente, quando eu comecei realmente a estudar para concursos públicos, eu já tinha 3 filhos, né? Eu já tinha família, já tinha 3 filhos, já vinha, inclusive, de separações. Então, assim, já tinha constituído novos relacionamentos. Eu saí de casa, vocês terem ideia, eu saí de casa. Eu tinha 16 anos de idade, eu saí da proteção da minha família, né? E fui para um lugar bem distante, fui morar, inclusive, numa favela. Vocês veem aí a história da favela do Rio de Janeiro, quando vocês olham para o Rio de Janeiro, imagina, eu, aos 16 anos de idade, eu morava em uma dessas favelas aí do Rio de Janeiro. Então, eu sei bem o que está acontecendo aí, porque eu tive dos 2 lados aí. Eu fui morador de favela e depois eu fui policial militar no Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam o que pode, né, esse contexto que eu conheço e conheço muito bem aí. Algumas dessas operações mais antigas aí, inclusive, eu estava aí no Rio de Janeiro ainda, né? Na época, momentos da Polícia Militar e outros momentos na época do Brizola, por exemplo. Nossa, né, algumas operações, eu estava, Benedita da Silva, quando fez a declaração lá, eu estava aí no Rio de Janeiro. Então, assim, conheço bem essas histórias. E imagina uma pessoa que resolve parar de trabalhar, porque eu achei que eu ia vencer na vida trabalhando, né? Com 16 anos de idade, eu saí de casa e fui trabalhar, e achei que ia vencer na vida trabalhando.
E eu levei anos, 12 anos, para entender que eu estava no caminho equivocado. Não é trabalhar para você vencer. Eu larguei estudo, larguei tudo. Eu tinha que estudar. Se eu quisesse alguma coisa na minha vida, eu tinha que voltar a estudar. E aí foi quando eu tomei uma decisão de voltar a estudar e trabalhar só para eu sobreviver, para eu botar alimento na boca dos meus filhos e usar o restante do tempo para eu estudar e buscar aí ter uma vida melhor, né? Vencer na vida. Né? Então, imagina, né, essa história. Aí você pensa, só que quando eu tomei essa decisão, eu já estava no segundo filho indo para o terceiro. Já estava indo para o terceiro filho. Aí você imagina como é que faz para estudar, gente. Fala aí para mim como é que faz para estudar. Então, assim, eu tentava manter uma constância de estudo, mas era muito difícil. Então, eu vivia assim, eu vivia de edital. Saía edital, eu estudava. Saía edital, eu estudava. Então, eu ficava mais ou menos nessa vida de não passei, então eu voltava a trabalhar, botava as coisas em dia, melhorava um pouquinho, daqui a pouco vai sair o edital, eu voltava a estudar. E aí eu tinha, quando eu voltava, pegava para estudar, eu tinha que estudar numa intensidade muito profunda de estudo. Eu tinha que usar técnicas, né? Técnicas de memorização, técnicas para tentar guardar e tentar avançar. Eu fui reprovado várias vezes, e reprovado aí, se eu for contar nos dedos aqui, contar essa história para vocês, eu vou ficar aqui a noite toda. Então, não vou perder tempo com isso. Depois vocês têm a possibilidade de ver aí algumas histórias minhas no YouTube, trajetória de vida e tudo mais. Né? Se você botar de vendedor de picolé, PRF, agora tabelião, ou seja, eu ainda tenho uma parte da minha história para contar, porque dentro desse tem um lapso aí, que inclusive eu estou escrevendo uma autobiografia agora sobre minha história de vida, né? Tem aí um pouco de perseguição, algumas perseguições políticas que eu sofri, sérias, e que né, tudo que eu tinha conquistado, né, foi derrubado, foi jogado abaixo, mas eu continuei perseverante e essa perseverança me trouxe até onde eu estou hoje. A resiliência, gente, é uma coisa que só é possível mesmo se você tiver propósito. E uma coisa que eu tenho na minha vida é propósito. A minha vida é que ela tem sentido, ela tem um porquê, tá? E esse porquê é o que movimenta a gente. Então, eu estou falando hoje aqui para vocês que cada um aqui, para enfrentar as adversidades, para enfrentar uma prova igual a essa, tem que ser resiliente, tem que ter propósito. Você tem que acreditar nisso. Eu, quando comecei a estudar para concurso de cartório, eu já era professor e comecei a estudar para concurso de cartório. 2013. Em 2016, eu passei para a UFRJ como professor de Direito do Estado, o primeiro colocado no concurso. Só que eu não abandonei aquilo que eu estava fazendo, que era estudar para cartório. E mesmo sendo professor da UFRJ, eu tinha já dado um prazo para mim para eu passar no concurso de cartório. E 2 anos depois que eu passei para a UFRJ, 2 anos depois, eu já estava saindo da UFRJ para assumir o meu primeiro cartório lá no estado do Pará. Eu fui para o estado do Pará. Mas, gente, fui feliz. Mas para pegar um cartóriozinho pequenininho, um cartóriozinho bem... eu estava iniciando o cartório lá, eu que fundei o cartório, bem dizer. Mas estava indo muito feliz, porque eu dei o primeiro passo para um caminho que eu sabia que era o caminho que eu queria e que não teria volta. Então, por isso que eu falo hoje para vocês, cartório, não adianta você ser jurista, não é só ser jurista, você tem que ser jurista e empreendedor, e gestor. E aí eu consegui conectar 2 coisas que eu amava, sempre amei fazer, ser empreendedor e ser jurista. Eu acho que o Bruno tem esse perfil aqui também. Eu não tenho dúvida, quando o Bruno pegar o cartório dele, ele vai fazer uma gestão de qualidade. Porque hoje, gente, a gente vê aí demais o pessoal fazendo o quê? Concurso de cartório, mas o cara fica igual um macaco pulando de galho em galho. Eu poderia ter passado aqui, ter assumido o meu cartório e, ao invés de eu investir, fazer uma gestão de qualidade no cartório, me dedicar ao cartório, eu poderia ter sentado aqui e ficado ali estudando para outro, que fatura o dobro do meu. Aí, depois que eu pegasse o que fatura o dobro do meu, ter estudado para um outro cartório que faturava o dobro do que eu peguei, que aí seria o quádruplo. Olha quantos concursos eu teria passado, eu teria sofrido, eu não sei nem como é que eu estaria. Eu investi no meu. O meu aumentou 5 vezes, eu quintupliquei o meu faturamento.
quintupliquei. 1,5 milhão, multiplica por 5, 7,5 milhões. Hoje eu faturo mais de 7,5 milhões aqui por ano. Então, eu só tive que fazer o quê? Investir naquilo que estava na minha mão. Pegada empreendedora. Quantos hoje assumem um cartório e não fazem isso? Não olham para as oportunidades que o cartório dele tem. Não faz a função social que o cartório deveria fazer. Para atender com qualidade, e atender com qualidade é você não só melhorar, inclusive, a percepção social da tua relevância, mas também aumentar teu faturamento. E eu fiz isso aqui, tá? Então, assim, são coisas que é importante você se ligar, se conectar. É verdade, o meu RI será premiado. Ó, que maravilha aí, ó. Ó, é isso aí, ó. Eu tenho certeza, Bruno. Teu RI vai estar lá, você vai estar só pegando diamante lá depois. Ó, RI, o cara é danado, já quer ir para o RI já. Isso aí, o RI é um dos melhores cartórios, a gente sabe hoje. Sim, tranquilidade, você não fica sofrendo com notas, né? Notas é um problema. Eu entendo que hoje o protesto aqui em Rondônia não é muito valorizado, a tabela é bem baixinha, mas a gente trabalha bastante. E o RI? O RI é o sonho de todos, por quê? O RI, ele é assim, você está preso ali no teu território com a circunscrição ali, não, então o registro tem que vir até você, mas o RI, bem trabalhado também, ele consegue aumentar o faturamento, não tenha dúvida disso. Então, lá na frente, quando vocês assumirem seus cartórios, nós vamos montar uma mentoria para fazer uma análise econômica do teu cartório e do potencial de crescimento que ele tem para você dobrar aí, pelo menos, o faturamento do teu cartório. Isso é possível, gente. Então, ao invés de você fazer concurso de novo, sofrendo, para pegar um cartório que fatura o dobro, fica no teu, investe no teu, faz ele crescer. Esse é o meu conselho que eu dou. E aí você vai sofrer menos. Eu achei que eu ia passar só por aqui. Graças a Deus, não fiz o meu cartório crescer. Esse que é o legal, e eu presto um serviço de qualidade aqui e fico muito feliz por isso. Gente, então, o que eu quero trazer para vocês? Como eu estava contando a minha história, eu sempre tive muito pouco tempo para estudar, tá? Eu sempre tive pouco tempo para estudar. Então, quando saiu o edital, eu estava ali desesperado. Por quê? Porque eu quase que não estudei. Aí eu tinha 2, 3 meses para estudar. Olha só a loucura. Ai, meu Deus, só tenho 3 meses para estudar. E aí eu mergulhava de cabeça. Eu caía para dentro. E aí eu catava meus materiais todos, fazia meus resuminhos e virava a madrugada estudando e fazia ali e áudio-aula, e vídeo-aula, e papapá, e material, e rascunho, resumo, e de tudo eu fazia. As minhas orais eram tudo com flash mesmo. Então, o que eu montava nas minhas orais? Pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Ficava ali, né? Pegava lá e eu ia formatando perguntas a partir do texto, né? O que ele pode me perguntar desse texto? Eu ia extraindo perguntas. Vocês terem ideia, na prova oral né? Tem uma prova oral aí. Ai, meu Deus do céu. A minha nota parecia escola de samba, né? Marcelo Lessa, direito notarial, direito público, nota 10. Direito privado, nota 10. Direito notarial registral, nota 10. Isso aí foi uma banca de prova oral, tá? E interessante, assim, que antes, um pouquinho, um dia antes, né, quando a gente fez a prova, minutos antes de fazer a prova, eu encontrei com uma colega que estava... Uma colega não, uma pessoa, né, que estava ali, né? A gente tem geralmente meia horinha, né? Escolhe o tema, você escolhe o tema na hora, você não sabe qual é o tema, né? Escolhe o tema na hora, você tem meia hora para dar uma revisada. E aí tinha uma menina lá, assim, ai meu Deus, assim, eu sentia que ela estava, por que houve? Ela falou assim, ai meu Deus, eu não estou lembrando aqui disso aqui, os planos lá e tal, não sei o quê, né? Os planos do negócio jurídico, não sei o quê. Aí eu falei, não, aí eu parei, fui explicando para ela e tal, muito obrigado e tal. Depois a gente se encontrou no voo e ela veio me agradecer, falou, nossa, poxa, que generosidade, né? Você parou ali o teu tempo de estudo para me explicar a minha dúvida, né? O que eu estava precisando. E assim, isso não diminuiu em nada a minha nota, isso, na verdade, só Deus me honrou, né? Por eu ajudá-la ali, mesmo
sendo uma concorrente, né, comigo na prova oral, Deus me honrou porque eu tirei 3,10 na prova oral, ou seja, assim, então, assim, muitas vezes é o momento que você está ajudando, Deus está olhando o teu coração, né? Então, Deus, ele olha para o nosso coração é que efetivamente diz quem nós somos. A casca pode falar outra coisa, né? Mas o coração, a pessoa é reconhecida pelo coração, e é do coração que vem a reciprocidade da vida, né? Então, Deus sempre me abençoou nesse sentido. Eu vi que alguém levantou a mão, alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu não estou conseguindo ver vocês todos aqui, porque eu estou com a telinha aberta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi alguém com a mão levantadinha? Não, né? Beleza? Então tá. Então, gente, como eu sempre tive essa dificuldade de estudar e não foi difícil, eu montava grupo de estudos, né, com colegas e tal, e a gente montava material e um ficava perguntando para o outro. Meus filhos mesmo, já botei meus filhos, a gente muitas vezes ia viajar, ia fazer uma coisa ou outra, eu botava meu filho com um caderno na mão me perguntando. Fica aí, perguntando aí, filho, vai lá. Ele pergunta, pá, eu respondia. Gente, são técnicas e estratégias. Só que de lá para cá, a tecnologia avançou, as estratégias de estudo avançou, né? A informatização avançou, mas também avançou a quantidade de coisa que tem que estudar. Hoje, tá, assim, no mundo jurídico, está cada vez mais impossível você estudar e guardar tanta informação para as provas, porque isso pode perguntar um caminhão de coisas, né? Essa é a grande verdade, nós sabemos disso. E o que eu tenho tentado fazer? Tentado mitigar a necessidade de você ficar andando atrás de uma coisa e outra mais, para poder fazer o teu estudo aprofundado e o teu estudo com estratégia, para você ter a aprovação. E a gente começou pelo ENAC. É engraçado, gente. Esse encontro aqui também é importante para dar uma satisfação para vocês em termos disso, né? Hoje, muita gente vem me cobrando, professor, faz a primeira fase lá de Minas, professor, faz o preparatório para São Paulo, faz... Gente, a gente está pensando em avançar, né? Avançar para outras etapas. Estamos amadurecendo bem essa parte mesmo da nossa mentoria e do nosso método de estudo, né? Método turbo de estudos. Por que método turbo? Porque é um método acelerado. Quem é meu aluno aqui sabe disso. Imagina aqui o Bruno, a Kika, Luci. Nossa, eles abriam lá, a plataforma tinha lá 5 cadernos para hoje, mas 5 cadernos cada um com 15, 20 páginas, 100 páginas não é só de leitura, porque, gente, a gente não faz uma leitura, não adianta eu jogar um material para você ler. Ler por ler, você lê em qualquer lugar. Assiste um vídeo por vídeo, você assiste no YouTube, você bota um assunto lá e você assiste. Não é isso. Não é jogar conteúdo em cima de você. É um conteúdo estratégico. Eu mando para você o quê? O que a gente faz aqui? Olha como é que é o nosso caderno. Imagina você recebendo, que a galera recebia aí, 4, 5 cadernos desse aqui por dia. E aí, cada caderno tem um tema. E esse tema, ele vem com o quê? Esse tema, ele vinha, né? Agora a gente botou mais algumas coisinhas aqui. Ele vinha com abordagem teórica, deixa eu abrir aqui para poder ver, abordagem teórica atualizada com a base legal, tá? E o resumo disso, tá? Ele vem, então, com a base teórica daquele tema. Vamos lá, vou falar de uso capião extrajudicial. Também falar o que é uso capião, como é que ela acontece, quais são as normativas, como é que é feita a uso capião extrajudicial, onde é que se inicia, quais são os requisitos básicos, qual é o procedimento operacional padrão, qual é o passo a passo para o usuário ou o uso capiente poder ingressar com uma petição de uso capião extrajudicial no registro de imóveis, ou seja, quem é o competente por reconhecer o uso capião extrajudicial imobiliária? É o registrador de imóveis. Mas antes disso, quem é que tem que atuar nesse processo? O advogado, que vai ter que fazer a petição, o tabelião, que vai ter que fazer a ata notarial de uso capião. Então, perceba, quem é o tabelião competente? Tem que ser o tabelião do local onde está localizado o imóvel? Ok, sim. Pode ter outras atas notariais, fora essa ata notarial do notário, que é do local do imóvel? Então, são vários detalhes que nós vamos trazendo aonde? Aqui, na abordagem teórica.
Ali você consegue aprofundar. Eu não conheço o tema, professor. Aí é estratégia. Eu não conheço. Você vai estudar a abordagem teórica toda. Você vai pegar ela todinha, vai estudar ela todinha. Eu já conheço, já domino esse tema. Você já domina? Então você pula direto para o fichamento estratégico. Aí nós temos o fichamento estratégico. Depois da base teórica, vem o fichamento estratégico. O que é o fichamento estratégico? É só o básico. É só as palavras-chave. É aquilo que vai fazer a sua mente fazer uma retrospectiva de conhecimento para aquele assunto. E aqui nós já estamos trabalhando técnicas de neuroaprendizagem. Aqui nós já estamos trabalhando técnica para que você aprenda com o que a gente está trazendo, que é o quê? O fichamento estratégico com palavras-chave. Só que aí você sai do fichamento estratégico e vai para um quadro comparativo. Gente, o quadro comparativo é uma outra estratégia de neuroaprendizagem. O que estratégia é essa, professor? Comparar institutos. Quando eu comparo institutos, vendo diferenças e similitudes, eu estou dizendo para o meu cérebro que essa diferença é importante. Que quando eu for falar de prescrição, é importante eu comparar a prescrição com decadência. Né? Qual é a diferença de prescrição para decadência? O meu cérebro vai buscar essa informação. Quando eu for falar de superfície, é importante ele conectar um comparativo entre superfície e direito de laje. Qual é a diferença da superfície para o direito de laje? Né? Ou qual é a diferença do direito de laje para o condomínio edilício? Tem similitudes? Tem diferenças? E quando você entende as diferenças, você consegue isolar aquele instituto mais facilmente. Isso são o quê? Quadros comparativos. Depois de você já ter visto a abordagem teórica e depois de você já ter visto o fichamento. Então, você vem para um quadro comparativo agora fazendo o quê? Associando ou dissociando, tanto uma coisa quanto outra. Eu vou associar esse instituto e vou dissociar desses institutos. Você vai fazer esses dois, ok? Então, ali, beleza. Outra coisa que nós vamos fazer no nosso caderno, um mapa virtual, um mapa mental, mas visual e sintético, que em alguns cadernos eu trazia, eu utilizava o próprio quadro comparativo ou eu fazia o mapa mental à parte. Nós vamos agora trazer esse mapa mental logo depois do quadro comparativo. A gente vai fazer um mapa mental ali, ou botar ele como um anexo, ainda estou vendo, a gente botar ele como anexo, para que no final você então consiga, depois de terminar tudo, fazer uma revisãozinha pelo mapa mental. A gente sabe que o mapa mental ele é interessante porque ele trabalha muito com o gênero e espécie. Né? Gênero e espécie, ele vai conectando. Tá? E nessa conexão ela é muito parecida com o quadro comparativo. Ok? Bom, aí depois vem o Flash Memo. Aqui o Bruno Vasilessa é o que eu mais gosto desse caderno aí, cara. Adoro esses Flash Memos. Os Flash Memos são maravilhosos. Eu gosto deles por quê? Porque é pergunta e resposta. Toma lá da cá, prova oral. Prova oral. Você já está se preparando para a tua prova oral. Perceba, você está acumulando conhecimento agora, mas você também está se preparando já para a tua prova oral lá na frente. Porque prova oral é isso, toma lá da cara, ele te pergunta e você responde, pergunta e responde, vai vir isso, ele vai estendendo a pergunta. E o Flash Memo faz isso, ele começa com o instituto, te pergunta sobre ele, o conceito, daqui a pouco, se tem alguma exceção ou não, ele traz, se tem alguma pergunta ou não, ele traz, se tem alguma exceção, ele vai trazer. Né? Então, o Flash Memo vai fazendo o quê? Trabalhando a sua memorização com respostas rápidas, tá? Respostas rápidas sobre um determinado instituto, sobre suas exceções, sobre as fundamentações, sobre gêneros e espécies, né? Diferenciações. Aí você trabalha bem, porque é treinamento. Flash Memo é memorização, tá? Beleza? E depois a gente vai para o treinamento. Depois que você passou pela abordagem teórica, você passou pelo fichamento, você passou pelo quadro comparativo e esquemático, você passou pelo mapa mental e você passou pelo Flash Memo, aí agora você vai treinar.
Aqui foi para você memorizar e você tirar as últimas dúvidas, porque o Flash Memo, ele acaba o seguinte, o Flash Memo, e esse é interessante, ele te passa visão do que você não tinha percebido na abordagem teórica, nem no fichamento e muitas vezes nem no mapa mental. Aqui ele já começa a te colocar contra a parede de como uma coisa pode ser cobrada, um instituto pode ser cobrado em prova. Qual seria a pergunta? Como ela poderia vir? Já vem aí as pegadinhas. No próprio fechamento você já vê possibilidade de pegadinha, né? E aí depois você vai, então, para o treinamento. O que é o treinamento? A gente faz assim, divide. Eu pego 5 questões de concursos anteriores da FGV, no estilo FGV. O estilo FGV é o quê, gente? É o estilo complexo, questões trabalhosas, questões com interpretações complexas, muitas vezes até com duplicidade de interpretação. A gente vai encontrar isso na FGV, por isso que tem, né, muito recurso, ela acaba não respeitando bem isso, mas a gente tem lá essa possibilidade. Então, assim, mas eu pego as questões anteriores e vocês, então, treinam com 5 questões anteriores da FGV sobre aquele assunto. Depois eu trago o quê? O gabarito comentado do que está certo, do que está errado e por que está errado e por que está certo. Isso é muito importante. Eu, em sala de aula, é bem interessante com meus alunos, sempre trabalhei isso. Gente, eu não quero a resposta. Se quiser, eu falo a resposta. Eu botava uma questão. Gente, vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Professor, mas como é que a gente faz? Ou então você, letra A, letra B. Não, gente, eu falo a resposta para vocês. A resposta é B. A resposta é C. Já estou dando a resposta, mas eu quero saber por que a C está certa. Eu quero saber por que a A está errada, a B está errada, a D está errada, a E está errada. Eu sempre trabalhei isso. Gente, desde quando eu dava preparatório, vamos botar preparatório 20 anos atrás, né? Eu trabalhei em muitos cursos preparatórios, né? Então, em cursos preparatórios grandes, Academia do Concurso Público, quem for do Rio de Janeiro aí, deve ter ouvido falar, deve ter conhecido, né? Academia do Concurso Público, o professor dava aula o dia inteiro lá, sábado, domingo, feriado, né, dia de semana, à noite. Nossa, me matava de dar aula. Mas é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E depois comecei a dar aula em outros cursos mais, convidado por alguns amigos. Então, sempre trabalhei isso. Gente, não adianta você, numa questão que você está fazendo, se exercitando, você identificar a resposta, mas você não saber por que as demais estão erradas. Porque, assim, em técnicas de fazer prova, muitas vezes o que te salva não é a questão certa. Muitas vezes o que vai te salvar na prova é a identificação dos erros das alternativas. Tu fala, não, essa aqui está errada, essa aqui está errada, essa aqui está errada, está errada. Essa daqui eu não sei, mas se as outras estão erradas, essa é a certa. De repente você não sabe a resposta certa, mas você conseguiu identificar os erros das demais. Por isso que é fundamental você estudar, identificando acertos e entendendo por que as demais estão erradas. Não despreze isso. Não busque olhar só para a certa. Eu vou olhar só para a certa. Essa daqui é a certa. Identifiquei a certa. Não, mas por que essa outra aqui está errada? Você tem que saber por que a outra está errada. Isso é fundamental para levar para a tua prova, tá? É aí que está a chave, a conexão do teu aprendizado. Ok? Tranquilo? E aí, depois das 5 questões anteriores, eu coloco 5 questões inéditas. Ou seja, eu vou formular ali, num caso concreto. Gente, todas essas questões aqui é trabalhada em caso concreto, não são questões diretas. O que é prescrição? Não, vou contar uma história para você entender se aquilo ali está falando de prescrição ou não. Mas você ainda vai ter que ler a história, interpretar a história para entender o que eu quero como resposta. É isso que vai ser feito. Por quê? Esse é o estilo da FGV, tá? Então, e depois, comentários detalhados. Aqui está aí, eu botei aqui porque depois eu vou contar esse mistério aqui para vocês depois. Então, 5 questões inéditas, vai estar no caderno de vocês também, e vai ter também um gabarito comentado, detalhado, depois. Primeiro vocês vão fazer a questão, primeiro é treinamento. Depois vocês vão conferir o gabarito. Beleza? Então, a partir daí,
a gente mata, e aí vem uma mensagem final, né, de propósito social do cargo, que eu sempre coloco isso, a galera está acostumada comigo aqui já sabe que nos meus cadernos eu mostro para você qual é a tua função social, qual é o teu propósito, para que você está fazendo esse concurso, e quando você assumir qual é o teu propósito na função pública. Ou se é um cargo, qual é o propósito do seu cargo. Né? Aqui eu botei cargo. Né? Aqui é a mensagem de propósito social da sua função. Vou botar aqui da sua função, da função pública que você vai assumir. Ok? Coloco lá. E, por último, eu coloco lá um versículo bíblico final, que é para te motivar, para você entender que o que passa com você não passa só com você, passa com todos, mas se você estiver baseado, tiver fé, um versículo que sempre me acompanhou a vida minha inteira, tudo posso naquele que me fortalece. Adorava esse versículo bíblico, porque quando eu estava cansado, desanimado, a minha fé, muitas vezes, se ela ficasse fragilizada, eu lembrava desse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu fortalecia as minhas forças, eu sabia de onde estava vindo as minhas forças, que tinha um propósito e que eu podia vencer, que se outros venceram, eu também podia vencer, e eu me fortalecia com isso. Então, eu podia chegar. Então, eu posso chegar. Só que, para isso, tem que ter persistência, resiliência e continuar. Aí, aqui, eu trouxe agora como técnica nova, vou trazer lá no caderno de vocês, o que a minha esposa vem me cobrando bastante. Ela olha os cadernos de vez em quando e ela fala comigo, amor, você tem que colocar uma técnica ali inicial de neuroativação. Precisa ter uma neuroativação cerebral. Você usa muitas técnicas, as técnicas estão corretas, inclusive agora a equipe dela vai me ajudar. A partir desse próximo ENAC agora, a gente vai ter uma equipe da minha esposa é neuropsicóloga, e ela vai estar me auxiliando com a equipe dela, as demais neuropsicólogas, que é do Centro de Referência em Saúde Mental, que é a Neurocenter. Se quiserem pesquisar aqui em Ariquemes, se tiver alguém de Rondônia, se um dia quiser conhecer a Neurocenter, é aqui. E eles vão me auxiliar nessa neuroaprendizagem, nas técnicas de neuroaprendizagem, na revisão, no acompanhamento, e, inclusive, no plano que eu não coloquei aqui, mas isso aqui não é do caderno, é um plano que eu faço para todos os meus mentorados, que é um plano personalizado de estudos estratégicos, ou seja, plano personalizado de estudo, né? Só que de forma estratégica, baseado na neuroaprendizagem com a matriz SWOT, onde essa matriz SWOT é uma matriz que eu utilizo para tudo, quase tudo na minha vida, para os meus concursos, para as minhas provas, para a minha vida, para o planejamento estratégico do meu cartório, para o planejamento estratégico da empresa da minha esposa, né, que de vez em quando eu dou suporte, fazer análise da matriz SWOT para a empresa. Tá? E aí, ali, na análise da matriz SWOT, você vê forças e fraquezas, e você tem ali oportunidades e ameaças que a gente trabalha aí no plano de estudo de vocês, tá? No plano personalizado. Aí, essa técnica de neuroativação é o que é isso? É uma respiração inicial, e aí ela trouxe aí mais uma técnica que eu vou colocar, que é o quê? A reflexão do propósito, do seu propósito para essa prova. Por que você quer fazer essa prova? Por que para você é importante passar nesse concurso? Né? E você passando nesse concurso, o que você fará com a sua função? Né? Isso é importante demais para o seu cérebro. O seu cérebro precisa entender a importância desse concurso para você. Porque é o teu cérebro, gente, que pode cansar ou não o corpo. Quando você está estudando, como é que você vai cansar o corpo? Não está fazendo nada com o corpo. Quem está trabalhando ali é o seu cérebro. Então, se o seu cérebro cansa, você começa a sentir dores no corpo, porque quem comanda o corpo é o cérebro, mas o teu corpo está parado. Percebeu? Mas você sente uma fadiga, né? No final do dia, muitas vezes cansado, porque você está cansado. Tua mente está cansada. Mas uma coisa que fortalece a sua mente, que te dá um plus inclusive, de memorização, de ativação neural, ativa a dopamina no teu cérebro, tornando o estudo gostoso, tornando o estudo prazeroso, é
essa técnica de neuroativação. É você entender por que eu estou fazendo, qual é o propósito, onde é que eu vou chegar, quando eu vou chegar, né? E o que eu vou fazer com isso, né? Eu tenho um colega que hoje ele assumiu aí um cartório no... Eu não sei agora onde ele está, mas está no Rio Grande do Sul, não lembro o nome da cidade. Ele assumiu numa outra e agora foi para lá. Meu amigo demais, a gente estudou junto, uma pessoa maravilhosa. E às vezes que eu fui para o Rio Grande do Sul, porque eu fiz concurso do Rio Grande do Sul também, se vocês puxarem, né, vocês vão ver, eu passei para o Rio Grande do Sul, depois eu larguei tudo, né? Quando eu cheguei aqui, até o concurso estava em andamento, eu deixei para lá. Mas eu fui classificado lá, tinha audiência de escolha, na prova oral fui muito bem, até melhor, inclusive, do que ele, naquele momento, né? Mas depois eu larguei o concurso, larguei tudo, não valia nem mais a pena para mim, para sair daqui, na minha classificação de ir para lá. Mas não foi nem isso, né? Porque eu me estabilizei aqui e resolvi, eu vi o potencial que tinha. Assim que eu cheguei aqui, eu fiz a análise SWOT, né, do cartório. E quando eu fiz a análise SWOT, eu olhei a região e falei, caraca, esse cartório tem um potencial de crescimento muito grande. E ainda vou dizer para vocês, tem mais ainda. Tem mais potencial, ainda posso crescer mais, né, com metas e estratégias adequadas. Mas eu estou segurando um pouco, porque, né, apesar de poder crescer mais, muitas vezes o crescimento incomoda algumas pessoas, né? E aí eu estou preferindo descansar um pouco e puxar um pouquinho o freio de mão, porque né, senão daqui a pouco a corregedoria acha que o cartório está grande demais, né? Que não, vou até abordar essa situação aqui. Vou fazer vou abortar, ou seja, não vou nem falar, né? Que infelizmente é isso. Muitas vezes, o meu cartório hoje é um cartório de qualidade, ele atende a toda a minha comarca com muita qualidade, muita qualidade. Mas, infelizmente, o crescimento pode incomodar algumas pessoas. E aí eu vou segurar um pouco, mas tem potencial de crescimento ainda. Realmente tem. E aí, o que acontece? A questão da neuroativação, o prazer que vai te dar, esse colega meu, para vocês terem ideia, sabe o que ele fazia? Quando eu entrei nele aqui para falar dele, depois eu voltei para mim. Eu cheguei várias vezes na casa dele, e aí, quando eu ia para lá, eu dormia no quarto dele lá, né? Ele deixava eu dormir no quarto dele, ele ia para outro quarto lá, o quarto de estudo. Eu ficava no quarto de estudo e ele ficava no quarto dele, ele tinha um escritório de estudo, né? Aí ele forrava lá um colchão para mim, no Rio Grande do Sul, frio danado, eu dormia no quarto dele. Mas, gente, a mesa dele tinha assim, em cima do computador dele de estudo, tinha tudo o que ele queria fazer quando ele estivesse ganhando lá os seus 100 mil reais, entendeu? Então, ele tinha ali, ele falou, a minha meta é essa daqui. E isso é neuroativação. Então, é uma coisa que eu vou botar no caderno de vocês, para que não dependa de vocês fazerem isso. Mas coloque isso também no ambiente de estudo de vocês. Neuroativação é fazer coisas prazerosas, coisas que vai ativar a tua dopamina enquanto você está estudando. Então, enquanto você está estudando, e na hora, no momento que você estiver ali cansado, várias vezes eu fiz isso, estou usando o colega como exemplo, mas eu várias vezes fiz isso, botei ali quanto eu queria ganhar, quando eu queria me aposentar, qual era o momento, ou aonde eu queria chegar. Então, eu falei assim, eu quero chegar em 5 anos, ter um cartório que eu tenha pelo menos uma renda de 100 mil reais. E eu colocava aquilo ali. Ele colocava lá, ele botava lancha, ele botou lancha, botou uma sala linda, 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 que ele queria ter aquela sala lá, o gabinete dele, lá no cartório dele. Ele colocava outras coisas, colocava viagens que ele queria fazer, né? Botava foto lá de viagem, lugares que ele queria frequentar, ou seja, ele tinha propósito, né? Como eu também tinha esse propósito. Isso ativa a dopamina no seu cérebro. Isso diz assim, cara, eu estou fazendo isso por isso, eu tenho um objetivo, né? Você botar a tua família, você entender que você vai poder dar qualidade de vida para os seus filhos. Então, você entender onde você quer chegar. Isso ativa demais. Essa é uma técnica de neuroativação. Outra, por exemplo, eu quando estou estudando, gente, o que eu gosto de... Porque tem gente que gosta de comer, né? Claro, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, por exemplo, eu gosto de pipoca. Eu gosto de coisas assim, que enquanto eu estou estudando, eu gosto de mastigar enquanto estou estudando. Isso, inclusive, a mastigação ela é importante, porque ela mantém o teu cérebro, o quê? Trabalhando, o teu corpo está movimentando e você não está numa situação de muito silêncio, né? E aí eu pego a pipoca, e eu estudo e vou ali comendo pipoca, eu estudando pipoca.
como uma, daqui a pouco como outra. Tira o sono, diminui o sono, porque você está mastigando, então isso cria movimento, já que você não pode movimentar o corpo, você está movimentando a boca. Só que a pipoca me dá prazer. Então, perceba, eu penso em estudar, eu já penso, vou fazer uma pipoca. Igual filme, né? Tem gente que gosta muito de filme, né? Gosta de assistir filme. Aí ele associa pipoca com filme. Então, eu vou fazer uma pipoca e vou assistir um filme, né? E aí você vai assistir o filme, vamos trazer a pipoca junto. Então, vai estudar, traz a pipoca junto. Traz uma coisa que você tem prazer de fazer com uma outra que talvez você não tenha prazer. Gente, falar que todo mundo gosta de estudar é uma loucura, né? Isso não é verdade. Não é verdade. E eu fui mais taxado na minha vida. Quando eu comecei a estudar sem parar, os meus parentes, os amigos meus, falaram, vamos sair. Eu falei, não, rapaz, estou estudando. Rapaz, mas esse cara gosta de estudar. Ou seja, e aí a gente é taxado como aquele cara que gosta de estudar. Rapaz, aí tu passa um concurso, depois tu passa, cresce, você ama, mas também esse cara sempre gostou de estudar. Legal isso, porque você vai dizer, poxa, peraí, nada a ver, claro que não. Eu gosto de ir para a praia, eu gosto de passear, eu gosto de assistir filme. Gente, estou viciado em filme, eu adoro assistir filme. Deixar, eu fico lá assistindo, botou série, eu não posso nem assistir série, se eu vou assistir um capítulo, eu quero assistir os demais. Eu sou assim, muito conectado com as coisas que eu estou fazendo. Eu não posso botar filme, não posso botar série já era. Então, eu gosto de filme, não gosto de estudar, mas eu tenho que entender o que é importante. O que está somando para a minha vida, qual é o meu propósito. E se tem um propósito, onde é que eu quero chegar e eu preciso chegar lá, entendeu? Então, isso tudo aqui no caderno, gente, é uma coletânea de estratégias que eu sempre montei durante a minha vida para chegar onde eu cheguei. Isso aqui, e você trabalhar, essa primeira parte aqui, que é bem interessante, eu sempre conversando com a minha esposa, né? Ela falou assim, amor, você tem um propósito muito grande quando você estuda, né? Você se movimenta muito pelo propósito. Então, quando você tem uma missão, você abraça essa missão e vai nela até o final. A galera sabe aqui, quem fez o Turbo 30 comigo, ENAC Turbo 3 em 30, gente, foram 30 dias de preparação para uma prova que eu não tinha feito nenhum planejamento de montar o primeiro ENAC. O primeiro ENAC eu acabei chegando nele assim, de paraquedas, porque meu filho vai, pai, poxa, ajuda a galera, aí daqui a pouco alguns colegas me ligaram, vou ter que fazer essa prova, não sei como é que eu faço, e aí foi quando eu, caí de paraquedas e montei o ENAC 30, só tinha 30 dias para a prova, quando a gente montou o projeto do ENAC. Faltava 30 dias para a prova. E eu peguei como eu podia e caí para dentro. Quem entrou no ENAC 30 aqui comigo sabe disso. A gente foi uma loucura, 5 cadernos por dia, e corrige, e pancada aqui, grava um vídeo, e fala e tal. Gente, eu respirava isso. A minha missão, o meu propósito, levar vocês até o último dia da prova. E foi isso que eu fiz. Agora a gente conseguiu o quê? Ganhar mais musculatura, assim, ganhar mais musculatura, porque aí agora tem uma coordenação, tem toda uma equipe me ajudando, melhorou bastante. Às vezes eu estava bem sozinho naquela época, naquele primeiro ENAC, na primeira edição, com algumas pessoas só que começaram a me ajudar, mas bem complicado, porque foi primeira edição, né? Mas a gente chegou até o fim, né? Foi muito bom, eu fiquei muito feliz com o resultado, a galera agradeceu demais, a gente conseguiu aprovar alguns lá, naquele primeiro momento. Nesse segundo agora, a galera continuou com a gente já teve mais aprovados ainda, e aí fico feliz por isso, e agora nós estamos indo para a terceira edição com mais tempo, né? A terceira edição a gente deve startar agora em dezembro, dia 17 de dezembro, mas antes disso a gente vai ter outros encontros aqui, vai conversar mais sobre isso. Eu vou tirar um dia aqui, eu não sei a equipe aí, deixa eu colocar aqui. Gente, ainda tem mais. Aqui, nesse fichamento e aqui ainda tem mais uma coisa que vai entrar aqui, deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Nós vamos ter aqui também as áudio, vou botar aqui, áudio aulas, tá? Áudio aulas, tá? Que é o quê, gente? A gravação do caderno, para você ouvir durante o trabalho, durante
transporte de carro, andando para lá e para cá, audioaulas. São curtas, não vão ser muito grandes, mais ou menos aproximadamente 20 minutos por cada caderno, por aí, tá? Fazendo meio que um resumo do caderno, e também nós vamos ter uns podcasts, tá? Os podcasts, alguns podcasts. Esse podcast aqui vai ser um diálogo de instituto. Então, nós vamos pegar lá, por exemplo, vamos falar de direito de superfície, ou vamos falar dos direitos reais de garantia. E a gente vai montar um podcast conversando sobre isso, para que você aprenda de uma forma mais leve, mais sutil, um perguntando, o outro respondendo e tal. A gente vai ter aí alguns atores trabalhando isso aqui, né? Alguns talvez eu grave, outros a gente vai ter. Eu vou revisar e vou passar para vocês. Então, vocês vão ter, para cada caderno, esse podcast para facilitar a memorização. Então, aqui, percebam, não é só conteúdo, não é questão do conteúdo, é como você vai guardar esse conteúdo. E outra coisa, aqui nós trabalhamos com o quê? Com um método turbo. O que é o método turbo? Aquilo que eu falei com vocês. Pouco tempo para estudar, você está na reta final e você precisa da coisa mastigada na tua mão. Não dá para você ficar ali procurando, leia aqui, leia lá, jurisprudência, não sei o quê, com risco de pegar, inclusive, coisas desatualizadas. Tá? Então, a gente também vai ter um grupo específico de WhatsApp, onde os mentorados estarão lá dentro. E aí um vai estar trocando também informação com o outro, como a gente sempre fez aqui, né? Então, são possibilidades. Gente, a gente não vai estender muito aqui o nosso encontro, porque eu acredito que hoje aqui foi para trazer um pouquinho para vocês, para quem não conhecia a mentoria, se aproximar um pouco mais. Provavelmente eu vou ter outros encontros ainda, mas nós vamos disponibilizar isso aqui para o pessoal que não pôde participar e conhecer o método, né, que é o método Turbo. Esse método Turbo, gente, inclusive, nós já vamos aplicar para outros concursos, né? Para vocês terem ideia, abriu agora aqui, foi lançado hoje o edital da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Então, a galera aí que, de repente, o ENAC é uma opção, mas se surgir outras opções legais, você também encara, e que é daqui de perto da região norte, por exemplo, Rondônia ou região norte aqui, a Assembleia Legislativa abriu agora o concurso, a inscrição começa hoje, cargos com salários acima de R$6 mil, isso ensino médio, mas que vai até R$24 mil para ensino superior, nível superior, com de analistas legislativos. E outra coisa, esse valor ele ainda pode, com as gratificações, dobrar. Então, assim, a gente vê, tem um plano de cargo e salário, tem o plano de carreira que chega até o teto do STF. Então, assim, é uma coisa boa que vale a pena. Se a minha equipe tiver aí, puder botar aqui o link, né, lá do edital da FGV, e ó quem vai aplicar, gente, FGV. Foi o que me deixou mais feliz ainda, porque são técnicas que a gente já conhece, sabe como é que a FGV trabalha, e provavelmente a gente vai abraçar aí, vai preparar essa galera também para fazer essa prova através desse modelo, desse método Turbo, porque a prova já vai ser em fevereiro, 8 de fevereiro já é a prova, o método Turbo, então, para fazer essa prova da Alero, né, que será Alero Turbo, né? Vão ser 90 dias aí de mentoria direcionada para fazer essa prova. Então, assim, a gente pode aplicar e nós vamos começar a aplicar também para as primeiras fases, segundas fases e terceiras fases dos concursos nos estados, tá bom? A gente está ampliando nesse sentido. Antônio Carlos levantou aqui a mão, fala aí, meu amigo. Boa noite, está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou até que conterrâneo do senhor aqui também do Rio de Janeiro. É mesmo? Oh, até que o senhor deu aula lá na FND, eu estudei lá. É mesmo? Queria tirar uma dúvida com o senhor. Quem já é servidor público pode pedir licença sem vencimento e tomar posse no cartório? Porque eu já vi uma jurisprudência do passado e teve um julgamento recente, né? Que eu já tenho um tempo de serviço público, né? E tem a questão previdenciária. Eu vi até que o senhor foi da Polícia Rodoviária Federal, mas
Acho que no caso, se o senhor se aposentou, não sei se o senhor se aposentou ou se o senhor pediu licença e... Então, a minha primeira dúvida é essa, se é possível ou não pedir licença sem vencimento e ficar no cartório como delegatário um tempo, e aí ver se a pessoa gosta, porque tem a questão da remuneração, né? Às vezes é muito difícil passar por um cartório no início, eu vi até a carreira do senhor foi para o Pará, depois o senhor foi para Rondônia. A segunda questão é sobre a questão dos 2 anos da remoção. Você pode ficar 2 anos e sair, por exemplo, eu faço 2 anos em Rondônia, fico 2 anos, saio. Quando tiver um concurso daqui a 5 anos, eu posso participar da remoção ou não? Eu tenho que estar como tabelião, como registrador, quando tem o concurso. Ou seja, eu posso sair, eu fico 2 anos e saio, né? Suponha que a remuneração é muito baixa. É a segunda dúvida, isso. E a terceira dúvida é uma dúvida mais específica, depois eu pergunto se tiver tempo. Muito obrigado. Muito boa aí as suas perguntas, Carlos, porque ela, na verdade, traz algumas reflexões para a gente. A primeira reflexão é, em tese, quando você pega a licença, o pessoal chama de ALITIP, né, para tratar de interesses pessoais, ela não contempla você assumir uma delegação. Então, quando você, por exemplo, for assumir, eles vão perguntar se você é exercente ou não de algum cargo público. Se você tem cargo público, você tem que declarar que você não é detentor de nenhum cargo público. Essa que é a questão, entendeu? Se você não pode ser detentor. Se você está afastado, está de licença, você é detentor. Então, em tese, não pode, entendeu? Se omitir isso, aí você está fazendo declaração, falsidade ideológica e tudo mais, então complica. A questão é, quando você assume, você não pode estar exercendo cargo público, ou não exercendo ou não ser titular de cargo público. Então, está afastado dessa possibilidade. Essa é a primeira. Né? Por mais que você esteja de licença para tratar de interesse pessoal, mas perceba, a licença não te retirou do cargo, você continua sendo detentor de cargo público. Tanto que, por exemplo, quando eu assumi no Pará, eu tive que pedir exoneração na UFRJ, nem precisava, porque o professor pode acumular com cargo público, e já há um entendimento de que na delegação ele também poderia acumular. O problema era como é que eu vou ser professor no Rio de Janeiro e ser titular no Pará. Incompatível por questão espacial, né? Não dá para ter. Mas, em tese, aí... Só que aí, naquela época também, eu estava advogando, então eu tive que... advogado também, você não pode... Na verdade, você tem que... você tem que se afastar completamente da atividade advocatícia. Então, assim, você tem que se descredenciar da OAB. Você não pode, numa licença para não existe outra opção que não seja você ir lá e... porque você vai ter que declarar, quando assumir a delegação, que você não é inscrito na OAB. Então, você tem que pedir seu cancelamento de inscrição. Perceba, a prova que você fez da OAB, ela está válida e você tem um certificado. Se amanhã você se afastar da atividade, você pede o quê? Uma nova inscrição. Mas aquela inscrição dançou. Perceba, você não fica nem afastado, licenciado, não tem essa possibilidade, entendeu? Claro que, assim, o meu número está lá até hoje, da OAB está lá até hoje. Então, não sei se eu poderia voltar para ele, né? Requerer de volta aquele meu número, a minha inscrição da OAB, já que ela não foi atribuída a uma outra pessoa. Consultei, os meus alunos consultaram aqui uma vez, aí viram que estava lá meu nome ainda. Então, beleza, mas tem que se afastar. Segundo, você falou da questão da remoção. A remoção, ela é para quem detém a titularidade. Então, assim, para eu fazer remoção, eu tenho que ser titular da atividade notarial registral no estado em que eu estou fazendo remoção. Então, remover é sair do estado e entrar. Aí tá. A questão é 2 anos. Então, eu tenho que ser titular há mais de 2 anos, mas eu tenho que estar na titularidade no momento da prova de remoção, entendeu? Porque senão, só vou dar até um exemplo para você, Carlos, que a gente conseguiria... Lembra que eu gosto muito? Uma das técnicas de memorização que eu utilizo aqui é a comparação.
né? Então, por exemplo, imagina, eu fui tabelião no Pará. Digamos que eu tenha ficado no Pará lá 2 anos. Aí eu fiz o concurso para Rondônia, provimento. Vim para Rondônia, mas eu já tenho 2 anos lá, certo? Aí abri um concurso lá do Pará de provimento e remoção. Eu poderia, se essa hipótese fosse válida, eu poderia me inscrever lá, tanto para provimento como para remoção, mesmo não sendo titular lá, por ter mais de 2 anos de titularidade lá, entendeu? Então, assim, a remoção tem que ter mais de 2 anos, mas você tem que estar, no momento da prova de remoção, na titularidade. Se você tiver ido para outro estado, você perde o concurso de remoção para aquele estado, entendeu? Você não pode mais fazer mais prova de remoção, porque desconectou com a atividade. A menos que você volte, aí eu entendo que seria possível, mas tem que ver também o entendimento do tribunal local, que você volte para lá, digamos, num outro concurso de provimento, e você passou 1 ano, abriu um outro concurso, mas você já tinha 2 antes. Entendeu? Que é uma possibilidade, mas teria que ver como é que o tribunal interpretaria. Mas você já tem lá 2 anos antes, e aí você poderia, em tese, participar da prova de remoção. Entendo que você teria que ter 2 anos no mínimo, né, como delegatário. Mas beleza, eu não sei se eu consegui te responder essas duas, mas essas duas hipóteses. Aí. Entendo que você é servidor público. Muitos colegas, eu tenho vários colegas que eram do Ministério Público, que era do Judiciário, o cara que já estava ali perto de se aposentar, assim, perto, em tese, né? Com, digamos, 20 anos, não estava tão perto, mas tinha concurso bom para ele. Falei, pô, Lessa, largar tudo agora, daqui a 5 anos, 8 anos eu estou me aposentando, acho que eu vou esperar. Porque muitas vezes não valia a pena ele vir, entendeu? E aí tinha que largar tudo, o tempo, porque você perde tudo. Acabou, você perdeu, né? Um tempo de serviço que você não traz nada para cá, o teu tempo aqui não vale nada, né? Na verdade, aqui... meu Deus, não vou falar, mas né, aqui a gente não tem nenhum tipo de segurança em termos de aposentadoria. E aí é onde eu acho que é um absurdo hoje a reforma querer dizer que nós temos que aposentar compulsoriamente com 75 anos, né? Sendo que o STF já tinha se posicionado sobre isso, né? Mas beleza, tá? Muito obrigado. Beleza, Antônio. No meu caso, eu sou substituta, tenho OAB, tá? Isso. A substituta, em tese, a substituição não precisa você afastar, né, da OAB. Então, bom é isso, né? Como substituta, você pode ter OAB tranquilamente. Beleza. Não tem saída. Quem é servidor prestes a se aposentar tem que avaliar se vale a pena o faturamento do cartório que vai escolher. É verdade. E outra coisa, você perde aí uma garantia que é enorme, né, para trás. Você estando aposentado em cargo público, se aposentou, você pode fazer o concurso e você não vai perder a sua aposentadoria lá, que você já conquistou, ok? Mas tem que pensar bem, tá, para ver se vale a pena, ok? Bom, gente, mais alguma pergunta? Nosso encontro de hoje foi mesmo para eu passar isso para vocês. Não quero fazer um encontro pesado. Nossos encontros toda segunda-feira agora, vocês estão sabendo, né? Toda segundona, a segundona vai ter uma aula ao vivo comigo. Então, a gente vai trazer, cada segunda vai trazer um instituto. Hoje eu não trouxe nenhum aqui, porque hoje a gente tinha que se conhecer, muita gente aqui que eu não me conhecia ainda, a gente precisava aí se conectar, e então esse primeiro encontro foi para isso, mais uma apresentação, falar do método, falar das estratégias que nós vamos utilizar para que vocês tenham uma alta performance para fazer a prova do ENAC, não só a prova do ENAC, como também as primeiras fases. Gente, hoje o nosso ENAC, quem está aqui, né, pode dizer isso, né? O nosso ENAC, ele não prepara só para o ENAC, prepara para a primeira fase, você consegue passar bem. Claro que na primeira fase você vai ter um adicional de estudar as normas locais. Normas locais são os detalhes locais que você vai ter que saber. Agora, você já vai levar toda uma bagagem de conhecimento da legislação nacional, né? Que é o que a gente já trabalha no ENAC. Legal? Então, salvo engano, a equipe me pediu para ter mais um encontro essa semana. Como essa era só de apresentação, na quinta-feira agora, eu acredito que nós vamos ter já uma aula de 1 hora, não vai ser muita coisa, tá, gente? O nosso encontro sempre vai ser de 1 hora, para ser rápido, para não cansar vocês.
e eu vou trazer um instituto, nós vamos falar de algum instituto. Se vocês quiserem sugerir, vamos falar da parte geral, vamos falar de notas, vamos falar de protesto, vamos falar de RI, vamos falar de quê? Tá? Eu gostaria que vocês trouxessem essas sugestões, tá? Um instituto específico, traz para mim a sugestão até na quarta-feira, amanhã no máximo, né? Traz amanhã no máximo, que para eu na quarta preparar uma aula para vocês e na quinta-feira a gente já vem para cá com uma aula já nova para vocês, como se fosse realmente uma aula inaugural de conteúdo. Essa aula inaugural foi uma aula, né, mais para poder mostrar para vocês as estratégias que a gente pode utilizar para vocês terem alta performance. Gente, o projeto nosso que a gente está montando é começar agora em dezembro, a gente vai ter aí 4 meses, salvo engano, né? São 4 meses. Claro que isso depois a gente vai passar para vocês, mas 4 meses para a gente trabalhar todo o conteúdo, que é necessário cair na prova de vocês, tá? Porque, outra coisa, esse ENAC Turbo, nosso projeto ENAC Turbo, a gente trabalha de forma inteligente e estratégica. Aqui nós não vamos perder tempo com direito penal. Aqui nós não vamos perder tempo com processo civil. Aqui nós não vamos perder tempo com conhecimentos gerais. Gente, conhecimentos gerais pode cobrar qualquer coisa na prova de vocês. Coisa de louco. Então, não. Nós vamos focar nos 60% do direito notarial registral. Nós vamos focar nos 9% do direito constitucional, nos 14% do direito civil, nos 4% de administrativo, empresarial e tributário. Então, percebam, quando vocês estudarem, a gente for para os cadernos de direito notarial registral, vocês vão ver que eu deixo ele conectado com o direito civil. Então, aqui, nós trabalhamos o direito conectado com o direito civil. Estou falando de direito notarial registral, eu estou botando o tempo todo em prática o Código Civil. Então, a gente já está ali. Só aqui, gente, já dá 74% da prova. Se você gabarita notarial registral e gabarita civil, você acertou 74% da prova. Tá? Se você pega aí mais 9 de constitucional, deu 83. Mais 12 de empresarial, tributário e administrativo, 95% da prova. Então, nosso conteúdo nesse projeto ENAC é de 95% do conteúdo. Nós vamos trabalhar esse 95%. Com simulados no final de semana, com correção do simulado, com gabarito comentado. Vocês vão ver que é um estudo, o estudo que nós fazemos é um estudo estratégico, tá bom? Focado, estratégico e focado no que realmente importa para que vocês saiam da prova com um potencial aí, com um resultado efetivo, né? Bom, a Lúcia aqui, por exemplo. Luci, você está aí? Se você estiver aí, fala para a gente da sua experiência. Eu sei que tem um vídeo gravado teu lá no nosso Instagram, mas seria interessante se você pudesse só compartilhar, porque eu vi no teu vídeo que você fazia a prova para procuradorias, não é? Fazia a prova para as procuradorias, e aí depois você resolveu fazer para cartório, não foi? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Eu só não vou ligar a câmera. Não, precisa não, precisa não. Ótimo. Então, pessoal, eu já há 2 anos estudava para procuradorias e, assim, não chegava nem perto do resultado que eu tive no ENAC, né? Daí, esse ano, conversando com alguns amigos que já estudavam para cartório, que eu achava que para mim era muito distante, porque hoje eu não exerço nenhum cargo público, né? Sou advogada. Então, eu achava que cartórios para mim seria depois de passar num concurso para procuradoria e muitos anos na carreira, fazer uma transição como a maioria, né? Mas aí aconteceu que eu comecei a me interessar por cartórios, e só que foi bem na época que tinha a exigência do ENAC. E eu, meu Deus, como eu vou fazer essa prova se eu não tenho noção nenhuma de notarial registral? E daí, vendo ali muitas coisas no Instagram, apareceu para mim uma publicação do professor Marcelo, e eu gostei do jeito dele, do método, eu falei, eu vou acompanhar. Daí, início, eu entrei na mentoria, que foi a de 30 dias na primeira turma, do ENAC Turbo. E nessa prova, eu fiquei por 2 pontos na época, sem saber nada de notarial registral, só estudando 30 dias. Então, assim, foi muito acelerado, mas eu consegui absorver muita informação.
através de todo esse método que ele explicou, dos cadernos, dos flash memos. Então, isso me ajudou muito a fixar. E as videoaulas que eu escutava incansavelmente. Então, tudo isso, assim, eu consegui reter muita informação. Daí eu pensei, como eu fiquei por 2 pontos, eu acho que o caminho é por aí, né? E daí fui para a segunda prova, daí nisso o professor lançou a segunda turma, que já contemplava mais matérias, e nisso daí eu consegui a aprovação e passei assim muito bem na parte de notarial e registral. De 60 questões na prova, eu fiz 45, só de notarial e registral. Meu Deus. Isso Top. sem saber nada, estudando em 4 meses. Top demais, ô Luci. É assim, o teu depoimento é muito interessante, porque, na verdade, ele mostra a efetividade da estratégia. Porque imagina, você estava vários anos estudando para outro concurso. Ou seja, você nunca pegou direito notarial registral para estudar para um concurso de cartório. E em 4 meses, ou seja, o primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês, 4 meses, 4 meses que você abraçou a mentoria e você estudou os cadernos. Olha só que legal, você estudou os cadernos que eu fui mandando e tal, porque ainda tem isso, eu mando caderno diariamente, né, gente? Então, o dia de hoje tem a tarefa de hoje, no dia de amanhã tem a tarefa de amanhã. Cada dia você tem tarefa, as tarefas que eu passo para vocês. Então, você não vai receber tudo de uma vez, é tudo por tarefa, né? E aí, você conseguiu acertar mais de 70%, porque 45% dá 75% da prova de notarial registral, ou seja, de 60%, que você acertou 45%. E 45% que você acertou já foi 45% da prova. Né? Olha só de direito notarial e registral, ou seja, uma coisa que você não conhecia, mas que na estratégia que foi utilizada, você conseguiu absorver conhecimento suficiente para encarar uma banca complexa, igual a FGV, que ela bota um montão de pegadinha, ela tenta te derrubar, ela traz coisas, né, que cria ambiguidade, mesmo assim, você conseguiu passar pelo crivo, não sendo delegatária, não sendo, né, cartorária, não tendo experiência e só estudando na metodologia que a gente montou para você. Você conseguiu acertar 45 questões de direito notarial registral, ou seja, mais de 70%, que é a nossa estratégia. Se a gente consegue, gente, trabalhar com uma quantidade de matéria e nessa quantidade de matéria você acerta mais de 70%, você já está dentro, está qualificado. Você precisa estudar todas as matérias? Não, porque as matérias que têm menos peso, aquela não vai fazer diferença para você. O que fez a diferença para a Luci? Não tenho dúvida. O direito notarial registral. Foi esse que aprovou. E era uma matéria que ela não conhecia. Isso que é legal, isso que me deixa assim mais feliz por saber que eu consegui contribuir com isso. Fico muito feliz com isso. Isso aí serve eu também fico muito feliz. Oi? Eu realmente assim, não tinha noção da matéria, que agora eu retomei estudar para a primeira fase, né, de Minas Gerais. E agora, assim, estudando novamente a lei de registros públicos com mais calma, eu vejo que eu consigo fazer conexões da informação, né? E lá atrás, assim, eu tinha uma noção, mas eu não conseguia ainda assimilar. Então, esse período de 4 meses, ele foi o necessário para maturar o conhecimento e realmente, quando eu cheguei na prova, vem toda aquela historinha da FGV, mas eu já consegui enxergar nitidamente o que era e o que não era. Isso aí. Isso aí deixa a gente muito feliz, isso serve de inspiração para os demais colegas, mostrando o seguinte, imagina, uma pessoa que não estudava direito notarial registral, chegou no ENAC e colocou lá, emplacou 45 questões só de direito notarial registral. E vou te falar, Luci, isso é muito importante esse teu depoimento, porque tem cartorários ou tem até tabeliães, registradores, que vai fazer a prova, não consegue bater essa meta. Por que não consegue? Porque ele tem a atividade dele, ele é de RI, aí ele acerta tudo de RI, mas acaba errando as demais. Porque você vê ali que tem muita coisa que são detalhezinhos.
Um detalhe que você errou é prazo que eles colocam. E se você não tem um estudo dinâmico e muito treinamento, que eu imagino que você deve ter treinado bastante, né? Os flash membros devem ter treinado bastante, os cadernos e tal, isso fez a diferença. Então, assim, é pegar e realmente dedicar muito tempo a isso. O Bruno aqui também, mesma coisa, o Bruno ficou por poucas questões, acho que foram 2 também, questões que ele ficou, mas hoje ele está empolgadíssimo. Por quê? Porque ele, professor, eu cresci demais nesse tempo. Não sei se o Bruno ainda está por aí, mas o Bruno confessou para mim, professor, eu cresci demais com o estudo de direito notarial registral e a metodologia que o senhor utilizou. O método, ele fez eu crescer muito, e eu vi o meu crescimento, e agora eu acredito que eu posso. Fiquei, por causa de 2 questões eu fiquei, e agora eu vou me dedicar completamente a isso, sei que vai dar certo e tal, e agora com mais tempo também para estudar, né? Mas é isso, gente. A Kika aqui também, a Kika, né? A Kika trabalha com RI, né, Kika? Trabalha com RI, e assim, não tem jeito, porque você chega lá, não é só RI, RCPN, protesto, RTD, né? E aí vem as pegadinhas, né? Mais as leis extraordinárias, especiais, né? Mas, Kika, um prazer também vocês estarem aqui, tem bastante gente aqui. Gente, eu não vou me estender mais, a gente vai terminar por aqui, e vocês vão receber lá, na quinta-feira, provavelmente, passa para mim o que vocês gostariam de ter como tema. De repente, trazer aí essa questão da busca e apreensão, essa novidade aí que o próprio Toffoli se posicionou em relação a isso, ou trazer outras questões mais. Eu vou pedir também para a minha equipe colocar um primeiro caderno para vocês, que é de direito notarial extra, a teoria geral, botar lá no grupo, para quem quer dar uma treinada na metodologia. Mandar um caderno para vocês também, para vocês irem exercitando, tá? E conhecendo o que é o método e como é que ele funciona, tá bom? Gente, de qualquer forma, fico à disposição de vocês. O que precisar, pode me chamar aqui, tá? Pode contar comigo. Estamos aí nesse barco, nessa luta, não só para aprovar vocês, mas para garantir que quando vocês chegarem na atividade notarial registral como delegatários, vocês vão encontrar a atividade como está ou melhor. Não vilipendiada como alguns estão querendo fazer aí, que nós não vamos deixar. Eu estou brigando, já estou me articulando, né? A gente fala aqui, escreve em artigo, além de escrever no artigo, faz os contatos aí com alguns parlamentares, e nós estamos correndo atrás disso, estamos vigiando e monitorando para não deixar passar essa reforma administrativa, tal como está hoje lá na PEC, querendo tirar aí o nosso teto, né? Querendo colocar o teto, na verdade, né? Querendo colocar um teto na nossa cabeça. Pelo amor de Deus, a gente estudou tanto para chegar aqui, um concurso um dos mais difíceis no Brasil, e aí agora estão querendo colocar um teto na nossa cabeça. Pelo amor de Deus, não vamos deixar isso acontecer, não. Tá bom? Gente, beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Tá bom? Bye, bye.